Então, a gente prefere, trabalhando no contraturno escolar, 2 vezes por semana, 1 hora cada dia. Então, a gente tem que aproveitar ao máximo esse tempo. Se a gente pegar um feriado de quinta-feira, aqui no Rio pode ser de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, né? Se for São Jorge, São alguma coisa, né, no caso específico do Rio, que às vezes os feriados vão ficando maiores, a criança que foi na terça-feira vai voltar na quinta seguinte. Se por acaso ela faltar na quinta seguinte, ela demora 15 dias para ter uma segunda ação dentro do projeto. Não dá para trabalhar valor de 15 em 15 dias. Então, o pré-requisito da quadra coberta é para evitar que seja no sol, é para evitar que, de alguma forma, a atividade seja interrompida constantemente. Então, esse indicador aqui de 100%, essa meta é uma meta ambiciosa, mas ela tem um objetivo claro. E não, ou talvez não esperado pela grande maioria, o nosso resultado de 2011, consolidado em todos os projetos do Brasil, é de 87% de cumprimento de carga horária, ou seja, aula programada, de cada 100 aulas programadas, a gente tem em torno de 64 por ano. Se a gente fosse levar para 100, 87 de fato são dadas, né? A gente tem aí alguns problemas de feriado, tudo, mas eles já acabam não colocando o feriado na sua programação. Então, é um índice bom. Uma coisa interessante, ocupação de vaga, a gente tem isso como um índice também, que variável dependendo do local, mas o nosso indicador é de 69%, ainda é um indicador talvez o mais abaixo do que a gente espera, mas a gente briga constantemente com uma demanda que é limitada em alguns casos. A gente só trabalha com criança da própria escola, na grande maioria dos locais onde a gente está. Então, é óbvio que numa escola de 1.000 alunos, se a gente está aí com 94 vagas, a gente pode ter problema de criança que não quer jogar vôlei, quer jogar outra modalidade. Então, num primeiro momento, a gente tem uma dificuldade para difundir a prática do vôlei. Depois, quando a gente vai mostrando dentro da própria escola e de boca a boca com os alunos que, mais do que vôlei, eles praticam uma série de outras atividades, passeios, visitas, idas a teatro, eles começam a ver que aquilo ali é muito mais motivante do que somente aprender vôlei. E como o vôlei é numa proporção menor, eles começam a ter menos medo de entrar no esporte, porque a chance de ter sucesso é muito maior do que de ter fracasso, porque as quadrinhas são pequenas, proporcionais ao tamanho deles, né? Então, isso aqui acaba aparecendo num contraponto quando a gente vê frequência dos alunos e evasão. Então, a nossa frequência consolidada de alunos é de 83%. Né? Isso também em todos os projetos do Brasil. É uma frequência bastante significativa numa escola pública, né? E a nossa taxa de evasão, ano passado foi 7%, quer dizer, ano passado não, 2010, em 2011 foi de 9%, também uma taxa pequena para um projeto social. A gente tem a vantagem da grande maioria dos locais, a gente está dentro da escola. Então, a permanência na escola não é o nosso principal ponto, porque ele já está na escola, mas fortalecer a importância da escola, tendo um projeto dentro da escola que no contraturno ele volte para a escola com prazer, tem sido uma coisa muito clara quando eu mostrar alguns depoimentos de avaliação qualitativa, né? Alunos que pela primeira vez foram a alguns lugares, saíram do seu bairro, isso no Rio de Janeiro, né? Isso em Campinas, né? Isso em Natal, em vários lugares onde a gente atua. Aparentemente é uma coisa que não pode ser isso, não pode acontecer isso, mas acontece constantemente, né? Eles nunca saíram do seu bairro, né? Alguns nunca viram a praia no próprio Rio, né? No Rio de Janeiro. Então, o total de atendimento pode ser um pouco maior, ele está em percentual aqui em cima. A gente trabalha com eventos programados, de 50% dos eventos programados para cada lugar. Por exemplo, se num local a base eles têm que realizar pelo menos 4 eventos por ano, desses 4 eventos, 2 deles têm que envolver valores, claramente envolver valores. E a gente tem aí alguns valores principais que a gente estabeleceu na metodologia. Quando a gente vai para o lado das avaliações qualitativas, dos indicadores qualitativos, a gente tem um rol de indicadores que são de percepções, como a Ana falou, tá?
Essas percepções, elas são feitas por um monitoramento, no nosso caso, externo, né? A gente tem uma pessoa no Rio que treinou uma pessoa do Instituto, a nossa pessoa do Instituto já capacitou uma segunda pessoa que foi aferida pelo pessoal do Rio, e a gente já consegue diminuir muito o custo, porque algumas pessoas que vão fazer monitoramento qualitativo são pessoas envolvidas com o próprio Instituto. Por outro lado, a partir do momento que ela tem uma relação muito forte com o projeto, ela contamina a avaliação, então ela não pode fazer. E a gente tem que chamar algum avaliador externo para fazer essa avaliação, porque a ideia é conversar com os atores participantes, mas que eles também tenham a tranquilidade de que eles podem falar o que eles quiserem, né? Porque ele não vai falar que o material está ruim para mim, né? Ou ele pode ter vergonha de falar isso. Então, a ideia é ter um avaliador externo para que ele possa ter mais autonomia para conversar sobre as verdadeiras percepções, né? E aí as percepções são muito semelhantes aos indicadores quantitativos. Uma percepção sobre a ocupação de vaga, frequência e evasão, uma percepção sobre as atividades desenvolvidas, aulas, eventos e etc., uma percepção sobre a participação e o grau de interesse dos alunos, das famílias, da escola no projeto, uma percepção sobre o relacionamento interpessoal, ou seja, como é que está o relacionamento interpessoal aluno-aluno, aluno-professor, aluno-escola, isso é uma coisa que é bastante interessante, uma percepção sobre as melhorias dos alunos nas aulas, na escola e na família. Então, obviamente que a gente pega alguns núcleos para os nossos avaliadores externos estarem indo e acompanhando isso, e são feitos 3 monitoramentos anuais em cada um desses núcleos que serve como referência. E a gente, a cada 2 anos, roda os núcleos, né? Então, como a gente já está no 6º ano, em alguns locais, a gente já tem aí 8 núcleos que foram avaliados no Rio, né? E a ideia é a gente estar sempre passando para outro núcleo para ver se a realidade vai se refletindo. Isso vai acontecendo porque a gente tem núcleo em Campinas avaliado e no Rio, e as percepções são muito semelhantes quando a gente está no mesmo ambiente de escola pública, né? As dificuldades que aparecem no Rio não são muito diferentes das dificuldades que aparecem em Campinas, e eu acredito, até pelo que foi falado hoje pelo professor Hartmann, que essas percepções são percepções mundiais, né? Não são diferentes do que a gente vê por aqui, né? Então, condições de material são percepções importantes, infraestrutura, fatos marcantes, e a gente tem algumas avaliações que são pontuais, dependendo do projeto, e aqui o projeto que tem mais tempo e que tem um patrocinador maior permite que a gente tenha autonomia para fazer algumas coisas. Então, o programa Núcleo de Iniciação ao Voleibol do Paraná já nos permite uma bagagem de avaliação muito maior. E eles já fizeram algumas coisas bastante interessantes, né? Então, aqui, alguns depoimentos. Obviamente que eu peguei alguns depoimentos que são mais impactantes, mas eu, com certeza, afirmo para vocês que tem depoimentos que são negativos, críticas de melhora nisso, de uma relação maior da escola, de entender o que o projeto está fazendo lá dentro, né? Alguns professores, quando são avaliados com um avaliador externo, eles dizem, olha, eu nem sabia que tinha um projeto aqui dentro. Então, a gente está tendo que modificar algumas coisas para explicar melhor o que nós estamos fazendo dentro da escola, porque se o professor de Educação Física tem uma participação direta com a gente, e a diretora ou o diretor também tem, às vezes o professor de matemática, de língua portuguesa, nem sabe que existe um projeto que trabalha valor. Então, a gente está começando a trabalhar um material para que, quando a gente entre na escola, explique claramente que o projeto não é um projeto de detecção de talentos de voleibol, e sim um projeto de iniciação que trabalha com valores. Então, aqui tem 3 percepções, uma de uma direção de escola, dizendo da importância, e aí talvez o mais importante de se frisar aqui, né, os outros projetos eles ficavam e saíam logo, foi um ganho muito grande na escola. Os responsáveis dos alunos já demonstram isso para a própria escola, e eles acham que a disciplina que a própria metodologia traz tem gerado uma resposta em outros ambientes, ou seja, fora do projeto, dentro da escola e na família, isso já começa a se refletir, né? Aqui a gente tem uma aluna mostrando também que ela está muito mais responsável. A gente tem como valores principais cooperação na faixa de 9 e 10 anos, depois a gente trabalha responsabilidade com 11 e 12, respeito com 13 e 14 e autonomia com 15.
Então, esses são os nossos valores principais. E a gente tem 2 valores transversais. A gente começa trabalhando muito a autoestima e vai diminuindo conforme eles vão crescendo. E a gente vai aumentando o valor de superação. Isso tem uma explicação clara. Quando as crianças chegam para nós, a autoestima está muito baixa. Então, o primeiro impacto nosso que a gente conversa com o professor é o seguinte: estimule ela, parabenize ela, diga que o acerto foi importante, porque se você não fizer isso, ela não vai voltar. Então, esse conceito de aumentar a autoestima no início é fundamental em projeto social, porque senão eles deixam ou veem o projeto como mais um projeto que, em vez de ajudá-lo, está punindo. Punindo na fala, né? Quase que um bullying verbal, né? Então, um outro ponto importante é uma mãe de aluno mostrando a mudança da criança de um aspecto positivo já dentro de casa, né? Então, acho que essa é uma coisa interessante na escola e em casa. Essa pesquisa de autoavaliação de atitudes incorporadas, ela foi feita no programa lá no Paraná, o programa mais antigo. São 1.215 alunos. A pesquisa foi realizada no final do ano passado, em 15 núcleos do interior, e o objetivo era verificar quais atitudes foram incorporadas em relação aos 4 valores principais da metodologia. Então, como eu falei, cooperação, responsabilidade, respeito e autonomia. E as perguntas elaboradas foram baseadas em situações de aplicação de valores que as crianças tinham e eram respondidas pela frequência com que elas realizavam essa atitude. Se era sempre, se era às vezes, se era nunca. E a gente vê aqui algumas coisas bastante interessantes, né? 82,2% dos alunos respondem que praticam ações de respeito, né? 73,9% que praticam ações de responsabilidade, 63,3% que praticam ações de cooperação, e autonomia, que é talvez o valor mais complicado para nós explicarmos e para eles absorverem, porque é um processo que a própria idade, a própria maturidade vai trazer. Eu acho que é, naturalmente, o valor que é menos observado por eles. Apesar de que a gente tem no vôlei uma característica bem interessante, especificamente do voleibol. A tomada de decisão do vôlei ela é permanente, né? Você não pode segurar a bola, então você desenvolve uma capacidade lógica e de tomada de decisão, mesmo que seja errada, muito rápida, né? Enquanto no futebol, no basquete, no handebol, outros esportes coletivos, você pode dominar a bola e pensar o que vai fazer, no vôlei não tem tempo para isso. E isso se reflete, se bem trabalhado, em outros ambientes de uma forma muito positiva, né? A consciência de pensar estrategicamente, que a gente estava falando no nosso workshop, ou seja, uma consciência de raciocínio para uma tomada de decisão o mais correta possível, né? Tá. Então, essa é a pesquisa de avaliação atitudinais. Tem uma outra percepção bastante interessante, onde o professor se preocupa comigo. Foi feita uma pergunta para as crianças, 92,7% dos alunos respondeu que sempre ou às vezes o professor se preocupa com ele. Isso aqui para nós foi muito importante, porque a nossa relação, quer dizer, a nossa importância para a relação do professor com o aluno, a criação desse vínculo afetivo, é importantíssimo para trabalhar os valores no segundo momento. Se o aluno não se sente confortável com aquele professor, provavelmente vai ter muita dificuldade de incorporar valor e de aceitar colocações do próprio professor. E aí vocês vão ver aqui algumas coisas interessantes que são transferências, né? Durante esse ano, percebi que adotei melhores comportamentos em casa. 73% dos alunos se coloca como tendo comportamentos melhores em casa, né? Sou elogiado pelo meu professor pela melhora do meu comportamento, ou seja, ele sente que o professor elogia ele. 62%, se a gente somar sempre e às vezes, mais de 90%, né? E se eu sou elogiado pelo meu pai, pela minha mãe ou pelo meu responsável pela melhora de comportamento em casa, também um índice bastante interessante. Então, isso é uma percepção do próprio aluno de que a mudança de comportamento dele está sendo efetiva para ele, e isso traz uma nova perspectiva do professor de incorporar novos valores e novas mensagens, né?